Pessoal, o que eu vou tratar aqui é urgente. Por que é urgente? Porque quem está sendo perseguido não tem tempo de esperar. E nós temos que pedir uma intervenção do céu, porque a situação na Nicarágua está cada vez pior. As grandes perseguições que nós vimos antigamente em países muçulmanos, na África, etc., na Nicarágua a coisa vai longe. E a Nicarágua, que na década de 70 foi o país alvo da teologia da libertação. Todo mundo falava de teologia da libertação, movimento sandinista, comunidades eclesiais de base, tudo isso para apoiar os ditadores que assumiram na época. E agora só está na mão do ditador Daniel Ortega. O que ele está fazendo contra os católicos é uma barbaridade. Eu tenho aqui algumas notícias, eu não vou ler tudo para vocês, mas uma diz assim: governo da Nicarágua revoga status legal e confisca todos os bens dos jesuítas. Um governo ladrão, né? Governo ladrão. Bom, nós temos que rezar, né? Eu estou dizendo isso aqui para quê? Para nós rezarmos. Por quê? Não são só os jesuítas que estão passando por perseguição. Todos os católicos estão passando por perseguição. O governo diz que a Companhia de Jesus, inscrita nos registros públicos desde julho, supostamente não teria reportado suas demonstrações financeiras nos períodos de 2020, 2021, 2022. Isso é puro pretexto, puro pretexto. Depois, a ditadura, agora eles falam ditadura sandinista do Daniel Ortega. Na época, não era assim que era tratado, não, e a Igreja Católica, que hoje está sendo perseguida, ela era quem apoiava o governo sandinista, né? A UCA, uma organização, onde é que está aqui? Daqui a pouco aparece. Outrora um bastião da excelência acadêmica e da liberdade, já foi ocupada pela ditadura sandinista, demonstrando sua hostilidade para com os jesuítas e a educação de qualidade. Exortamos a comunidade internacional e os defensores dos direitos humanos e da liberdade religiosa a se unir na condenação e ação contra esse atropelamento da ditadura sandinista, concluiu uma mensagem dada pelos jesuítas. O que o Padre Pio diria? Aqui a pergunta é: o que o Padre Pio diria dessa notícia, né? O que o Padre Pio diria dos religiosos que há 30 anos atrás apoiaram o governo sandinista? Agora está aí, o Frei Clodovis Boff diz: a teologia da libertação fez a igreja perder muita gente. Ora, o que é isso? Ele foi um dos grandes propagadores da teologia da libertação e dessa situação. E agora, eu vou ler isso aí qualquer hora para vocês, a notícia é de uma hipocrisia que é uma coisa fenomenal. Fenomenal, entendeu? O que o Padre Pio diria? Dizem que uma vez apresentaram para o Padre Pio as novas regras a respeito do modo de se vestir dos capuchinhos, porque diz que muitas vocações estavam indo embora porque tinham vergonha do hábito capuchinho. E o Padre Pio disse: se eles têm vergonha de Jesus, do hábito de Jesus, Jesus tem vergonha deles. Quando foram defender essa postura com ele, ele disse: carniceiros, fora daqui. Eu diria isso agora para todos os padres aí da teologia da libertação que apoiaram esse regime. É uma coisa bárbara. O governo nicaragüense não hesitou em expulsar religiosas, fechar meios de comunicação católicos, apoderar-se de instituições e edifícios eclesiásticos, aproximar-se do dinheiro que ajuda as obras da igreja, ladrões, né? E enviar padres e bispos ao exílio ou à prisão. Espero que tenha padres bons, deve ter, que estão sendo perseguidos. Isso aqui é ser confessor da fé, né? Mas pode ter aqui também padres de que há 30 anos atrás apoiaram o governo sandinista, Frente Sandinista de Libertação Nacional, né? A Igreja Católica na Nicarágua continua vivendo uma dura realidade, marcada por perseguições, prisões e exílios. Uma história que remonta a várias décadas. Discordo dessa notícia, não. 30 anos e
com apoio do próprio clero católico sandinista da época, defensores da teologia da libertação. Outro acontecimento que marcou a vida da igreja nos últimos anos foi um incêndio criminoso em 31 de julho de 2020 contra a histórica imagem do Sangue de Cristo, um crucifixo que ficava na Catedral de Manágua. Vários viram essa barbaridade. A nova perseguição já deu sinais em maio de 2022, quando a Assembleia Nacional, controlada pelo regime, publicou um relatório que acusava bispos e padres de estarem envolvidos numa tentativa de golpe de Estado. Eu já ouvi esse papo em outros lugares. E pedia o julgamento de líderes religiosos que apoiaram as marchas de 2018 e exigia o confisco dos bens da igreja. O golpe mais recente foi o bloqueio em 9 de agosto, agora, de 2023, das contas bancárias da Universidade Centro-Americana, a UCA. Agora já está aqui o que é a UCA. A mesma que foi expropriada dos jesuítas 2 dias depois. O regime se justificou acusando a igreja de lavagem de dinheiro e de ter feito movimentos criminosos com fundos que teriam entrado no país de forma irregular. Não precisa prova, não precisa nada. Eles acusam, acabou e colocam na cadeia e pronto, né? Não precisa fazer processo. Segundo revelou o jornal El Confidencial, em junho de 2012, as autoridades retiveram mais de $500 milhão que a agência humanitária Catholic Relief Services havia doado à diocese de Estelí. Quer dizer, veja bem, essa instituição humanitária católica doou para ajudar os pobres, eles roubaram. Eles roubaram. Os tiranos comunistas não são favoráveis aos pobres. Eles não são favoráveis, aos pobres. Muito pelo contrário, eles roubam dos pobres, para que os pobres continuem cada vez mais pobres e cada vez mais dependentes das, aspas, ajudas deles. Uma hipocrisia fenomenal, fenomenal. Eu lembro aqui o que o Padre Pio falava a respeito de como deve ser o nosso contato com os comunistas, né? Falei recentemente num vídeo, vale a pena vocês reverem. E aí vai, entre os anos de 2022 e 2023, 65 freiras foram expulsas e 6 de diferentes congregações religiosas foram proibidas de entrar, um total de 71 religiosas, disse Molina, autora do relatório Nicarágua, uma igreja perseguida. Está aqui, pertinho de nós, né? Antigamente a gente só falava de perseguição na igreja lá na China, na Rússia, né? Sei lá, em qualquer outro país ali da Ásia, não sei, Coreia do Norte. Não, está aqui agora, batendo na nossa porta. E vários outros países da América Latina vão entrando no mesmo caminho. Isso não pode acontecer, nós temos que rezar para que caia o governo da Nicarágua, rezar para que acabe a perseguição religiosa, mandar celebrar missas, os sacerdotes falarem isso nas missas, porque eu fico bobo de ver o silêncio do clero, o silêncio brutal. Isso está saindo na imprensa, e de repente saem discursos de altas autoridades eclesiásticas falando sobre floresta, preservação dos animais, ajuda aos imigrantes, enfim, coisas que devem ser feitas, mas que não têm a prioridade que tem acabar com essa situação na Nicarágua. Eu faço um apelo aqui para que as autoridades eclesiásticas de países livres e as altas autoridades condenem esse regime, e eu peço que você faça espalhar esse vídeo, compartilhe, etc., para que muitos lugares, para que vários de vocês entrem na imprensa religiosa cobrando isso dos bispos, dos sacerdotes, das altas autoridades eclesiásticas. Salve Maria, vamos rezar ao Padre Pio.